Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina do canal Era Artes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou trazendo para vocês o passo a passo dessa linda bolsa, toda ela feita em crochê, com essa trama bonita que parece uma trama de cesto. Foi feita em fio de malha premium 36mm. Gastei um novelo de 500 gramas e mais um pouquinho para fazer a estação. A alça também foi feita toda em crochê. O espaço interno é muito bom. Vou te ensinar a fazer o fechamento de carreira de forma invisível, sem nenhuma cicatriz. Antes de iniciarmos, eu gostaria muito de pedir a colaboração de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva. Deixe um comentário, um like, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença e vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Vamos para as medidas. A largura dela é 30 centímetros, a altura na parte menor 20 e na parte maior 22 centímetros. Agora vamos para a lista de materiais que vamos utilizar. Eu estou utilizando fio de malha premium 36mm, foi um novelo de 500 gramas e mais um pouquinho para fazer o tassel. Uma agulha de crochê número 8, agulha de tapeceiro, tesourinha, 2 botões imantados, esses meus aqui são de costurar, marcadores, um mosquetão articulado e 2 contas. Vamos para o nosso passo a passo. Inicio fazendo a laçadinha. Deixa essa laçadinha frouxinha, não aperto muito que eu vou usá-la depois. E faço mais 20 correntinhas. Então, é a laçada inicial mais 20 correntinhas. Terminei as 20 correntinhas. Vamos conferir se tem 20 mesmo. Tá certo, 20 correntinhas mais a laçada inicial. Vou voltar na terceira correntinha, a partir da agulha. Então, essa aqui, ó, terceira correntinha. Vou voltar fazendo pontos baixos. Em toda essa carreira, vou fazer pontos baixos. Até lá na outra pontinha. Eu entro com a agulha no meio da correntinha, trago o fio que vem do novelo, fico com 2 laçadas na agulha e tiro as 2. Isso é o ponto baixo. Vou fazer isso até a outra ponta para fazer a voltinha. Já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer o último pontinho. O último ponto baixo aqui dessa carreira. Aí eu vou chegar na laçada inicial. Abro um pouquinho a laçada inicial e dentro dela eu vou fazer 5 pontos baixos dentro da laçada inicial. 1, 2, vai fazendo e já vai girando o trabalho. 3, 4, 5. Agora pega aquele fio da laçada inicial e puxa ele. Aperta bem
porque daí vai fechar esse ponto aqui e não vai ficar aquele ponto aberto. Pego esse fiozinho da inicial e já fico segurando junto, já vou arrematando agora ele junto e volto fazendo pontos baixos, arrematando o fio junto. Volto fazendo pontos baixos, pegando as duas alcinhas da correntinha sempre, ó. Pego as duas alcinhas da correntinha e junto esse pedacinho do fio inicial que eu vou arrematando ele. Vou fazer pontos baixos por toda essa carreira, até chegar na outra ponta, para fazer a curva. Ó, a nossa base está se formando. Pego sempre essas duas alcinhas do ponto. Vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês para fazer a curva. Já fiz toda essa carreira, tô chegando no final. Vou fazer o último ponto antes da curva, o último ponto. E agora eu vou usar esse pontinho da volta, esse bem aqui na ponta, esse aqui, ó, da curvinha. É dentro dele que eu vou colocar agora 5 pontos baixos também. Dois, 3, 4, 5. Pegando esse pontinho bem da curva, também vai ficar fechadinho que nem a outra ponta, não vai ficar aquele ponto aberto. Dou uma laçadinha e agora eu vou fazer o fechamento. Não é nesse ponto que eu entro, é nesse aqui. Nesse ponto eu entro com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas. Pego essa laçada. Dou uma esticadinha nela para ficar mais fácil. Pego essa laçadinha e levo lá para trás. Tá aqui nossa base. Vamos medir ela antes de continuar o trabalho. Ela ficou com 26 centímetros. A nossa base é isso. Agora nós já vamos começar a subir a bolsa. Vamos fechar a carreira agora. Vamos fazer uma volta inteira de pontos baixos, só usando a alcinha de trás. Então, eu pego só essa alcinha aqui, desse fio que eu trouxe, que eu levei lá para trás. Eu pego só uma alcinha e pego essa laçadinha que ficou ali, dou uma apertadinha, uma ajustada, trago o fio que vem no novelo, trago para frente e faço um ponto baixo. Vou usar o marcador para marcar esse meu ponto. Esse ponto baixo que eu fiz agora. Marco ele. Vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto de base, sem aumento nenhum, por toda essa volta.
sempre usando a alcinha de trás do ponto. Vou fazer isso por toda essa volta, e quando eu chegar ali no marcador, eu volto com vocês para a gente fazer o fechamento de carreira. Chegando no final da carreira, vou fazer a curvinha. Na parte da curva, não apertem muito o ponto para não repuxar o trabalho. Deixa ele mais frouxinho. Fiz o meu último ponto. E agora vamos fazer o fechamento da carreira. Estico o ponto, deixo uma laçada maior. Ó, a nossa base já tá tomando forma, já dá para ver que tá começando a subir o trabalho. À medida que vai subindo, ele vai se ajeitando. Vamos fazer o fechamento da carreira agora. Eu pego esse ponto aqui, ó, esse ponto depois do meu marcador, esse primeiro aqui depois do marcador. Vou fazer o fechamento como a gente fez antes. Entro com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do ponto. Pego essa laçada e levo lá para trás. E agora nós vamos começar a fazer o tema da nossa bolsa, que é essa trama que parece um cesto. Toda ela vai ser do mesmo jeito. Dou uma apertadinha aqui no fio e vou pegar só a alcinha de trás de novo, só essa alcinha de trás, dessa laçada que foi levada lá para trás, né? E se pego essa laçadinha de trás também. Aperto, dou uma apertadinha, trago o fio para frente e faço ponto baixo. Marco esse meu ponto. Então, agora nós vamos fazer sempre um ponto baixo, pegando a laçadinha de trás, e um ponto alongado. Fiz o ponto baixo, o próximo vai ser um alongado, que é aqui, ó, no final desse ponto, lá embaixo. Na parte de baixo do ponto é que eu vou entrar com a agulha. Aqui tá a cabecinha do ponto, na parte de baixo, aqui embaixo que eu entro. Entro com a agulha, trago o fio, estico ele para cima, deixo ele frouxinho e faço o ponto. Então, eu tenho um ponto baixo e um alongado. O próximo vai ser um ponto baixo de novo, usando a alcinha de trás. O próximo vai ser um alongado de novo. Tá aqui meu alongado, meu ponto baixo usando a alcinha de trás e esse aqui de novo um alongado. Eu vou intercalando sempre um ponto alongado e um ponto baixo usando a alcinha de trás. E o alongado ele entra na parte de baixo do ponto anterior, da carreira anterior, na base do ponto da carreira anterior. Esse ponto alongado não aperta ele muito, para deixar ele mais soltinho, assim, para dar esse efeito bonito, porque senão ele vai começar a repuxar o trabalho. Vamos fazer isso por toda essa carreira, sempre intercalando os pontos. Ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado. Quando eu me refiro a ponto baixo, é usando a alcinha de trás, tá? Sempre dá aquela ajeitada no ponto alongado. Ajeita com o dedinho para o fio ficar bonito. Ó, a trama tá começando a aparecer. Ponto baixo, usando a alcinha de trás. Próximo vai ser um alongado de novo. Agora já fica mais fácil de visualizar, ó. Eu fiz um alongado, dou um espaço, o próximo de novo vai ser um alongado. À medida que o trabalho vai surgindo,
e as carreiras também depois, fica mais fácil de visualizar essa trama. Essa primeira carreira é um pouco mais difícil. Aí tem que prestar bastante atenção para seguir a sequência certa sempre, que é intercalar entre o ponto baixo usando a alcinha de trás e o alongado. Na curva você continua fazendo da mesma forma, não vai haver aumentos, a partir de agora não tem mais aumentos. É sempre seguir essa mesma trama. Ajeita o fio. Na curva, não fazer muito apertado, não usar muita tensão no ponto, para não repuxar o trabalho. E sempre dar aquela alturinha no ponto alongado, para ele ficar mais bonito. Eu iniciei essa carreira com um ponto baixo. O ponto baixo usando a alcinha de trás, né? Então eu iniciei ela com ponto baixo, vou terminar ela com um alongado. Então se deu tudo certo ao longo da carreira, esse último ponto tem que ser um alongado. Ali foi um ponto baixo e agora o meu último é um alongado. Terminando essa carreira, agora vamos fazer o fechamento dela. Dou uma esticada nessa minha laçada. Vou entrar com a agulha nesse ponto aqui, ó, nesse ponto seguinte ao meu marcador, primeiro pontinho. O primeiro que está na horizontal dessa nova carreira. Entro com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas. Pego essa laçada e levo lá para trás. Na carreira anterior, nós começamos com um ponto baixo, usando a alcinha de trás, e terminamos com alongado. Nessa, nós vamos iniciar com o ponto alongado. Então, eu já tenho que colocar a agulha aqui, aonde seria o meu ponto alongado, que é entre esses dois pontos alongados da carreira anterior. Então, eu entro com a agulha aqui, ó, nessa basezinha do ponto anterior, bem aqui, que seria entre os dois pontos alongados da carreira anterior, né? Entro com a agulha, trago essa laçada para frente, dou a altura dela e agora eu cato aquela alcinha que ficou ali atrás. Trago o fio para frente e faço esse ponto. Vou marcar com o marcador o ponto. Então, comecei a carreira com ponto alongado. O próximo vai ser um ponto baixo, usando a alcinha de trás. A trama sempre vai ser essa mesma. O que tem que cuidar é quando você inicia com um ponto, vai terminar com o outro. Ó, entre esses dois, fica mais fácil agora de ver onde que vai entrar o ponto alongado. Eu vou entrar aqui no meio, entre os dois pontos alongados da carreira anterior. Para dar esse efeito de trama, sempre tem que ser alternado. Se na carreira anterior eu tinha um ponto baixo, agora eu vou ter um alongado. Esse ponto, essa trama, eu gosto muito de fazer. Eu acho que ela fica muito bonita e também ela é muito gostosa de fazer.
Lembrando de sempre dar aquela alturinha do ponto alongado, dar uma ajeitada com o dedo, para o fio ficar bonito, né? E vou fazer esse ponto por toda essa volta. Essa é uma bolsa que ela é feita toda numa parte só, não são duas partes que vão ser emendadas, ela é contínua. Então é uma bolsa muito rápida de fazer, muito fácil de fazer também. Depois que você pega o jeito dessa trama, ela se torna bem fácil de fazer. Chegando no final da carreira, eu iniciei com ponto alongado, então eu tenho que terminar com ponto baixo. Tá aqui meu ponto baixo usando a alcinha de trás. Vamos fazer o fechamento da carreira. Ó, comecei com alongado, terminei com ponto baixo usando a alcinha de trás. Dou uma esticada no fio, na alça. O ponto que eu vou pegar agora é esse ponto que está com o marcador. Então, no ponto que está com o marcador é que eu vou entrar com a agulha de trás para frente. Entro com a agulha atrás, de trás para frente, pegando as duas alcinhas. Pego essa laçada e levo lá para trás. Dou uma seguradinha, aquela laçada ali com o dedo. Como eu comecei a carreira anterior com um ponto alongado, essa eu vou começar com um ponto baixo. Vou pegar só uma alcinha, que é daquela alça que eu levei lá para trás, pego só uma alcinha e mais a alça ali de trás e faço o ponto. Marco esse meu primeiro ponto. Iniciei essa carreira com o ponto baixo, usando a alcinha de trás, e o próximo ponto agora então é um alongado. Eu sempre vou intercalar, tá, pessoal? Se na carreira anterior eu iniciei com ponto baixo, na próxima carreira eu vou iniciar com um alongado. E o ponto que eu iniciei, o final da carreira tem que ser o outro. Se eu iniciei com um ponto baixo, no final da carreira tem que ser o alongado. E vice-versa, né? Então, ó, agora fica mais fácil de visualizar. Eu sempre vou entrar para fazer o alongado entre os dois pontos alongados da carreira anterior. O grande segredo é cuidar muito com o fechamento da carreira, porque se não fizer o fechamento correto, vai ficar com cicatriz e vai começar a ficar na diagonal esse fechamento. Ele não vai ficar numa linha vertical correta, de maneira que fique imperceptível e sem cicatrizes. Chegando no final da carreira, iniciei com um ponto baixo, usando a alcinha de trás. Sempre quando eu falo ponto baixo é usando a alcinha de trás nessa trama. E vou terminar ele com um alongado. Então aqui eu tô fazendo os últimos pontos. Vou terminar aqui, ó, com um alongado. E vamos fazer o fechamento da carreira. O fechamento da carreira sempre vai ser dessa mesma forma.
Você vai entrar com a agulha de trás para frente, vai puxar a alcinha e vai levá-la para trás. O que tem que cuidar é o seguinte: quando eu inicio a carreira com o ponto baixo, quando eu for fazer o fechamento, eu vou pegar o ponto seguinte do meu marcador. E quando eu inicio a carreira com o ponto alongado, eu vou pegar o ponto que está com o marcador. Vou fazer sempre da mesma forma. Levo aquela alcinha lá para trás e agora eu vou começar com o ponto alongado novamente. Porque a carreira anterior eu iniciei com o ponto baixo. Então eu introduzo a agulha entre os dois pontos alongados da carreira anterior, trago o fio para frente, dou a altura e pego aquela laçadinha que está no meu dedo ali, trago o fio para frente e faço um ponto. Vou marcar esse ponto aqui. Como eu estou iniciando a carreira agora com alongado, lembra que eu falei que o fechamento da carreira depois vai ser exatamente onde está o meu marcador. Por isso é importante o uso do marcador para se achar no trabalho. Quem tem prática não precisa, né? Já faz no automático. Mas para não se perder, é bom usar. Então, começo fazendo essa carreira de novo, do mesmo jeito, alternando os pontos. Ponto alongado, depois o ponto baixo e sempre alternando com a carreira anterior. Vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês para fazer o fechamento. Chegando no final da carreira, iniciei com um ponto alongado, vou terminar com o ponto baixo, pegando essa alcinha de trás, né? Dou uma altura no ponto. Como eu iniciei com ponto alongado, ó, eu vou usar exatamente esse ponto que está com o marcador. Então, é nele que eu vou entrar com a agulha de trás para frente. Entro nesse ponto, pego a laçada e levo lá para trás. Vou começar essa carreira agora com um ponto baixo, porque no anterior eu iniciei com alongado. Então, pego uma alcinha e pego a laçadinha que está lá atrás, trago o fio para frente e faço o ponto. Marco esse ponto. Iniciei com ponto baixo, o próximo é um alongado. Ponto baixo, alongado. Gostaria muito de pedir para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva. Ficarei muito feliz com a presença de vocês. Sem se falar que a participação de vocês com certeza faz toda a diferença para o nosso trabalho. Sigo fazendo essa mesma trama. Vou adiantar essa carreira aqui e já volto com vocês para fazer o fechamento.
Chegando no final da carreira, iniciei com um ponto baixo, vou terminar com alongado. Dou aquela esticada no fio. Como eu iniciei com ponto baixo, vou pegar o ponto seguinte ao meu marcador. Esse primeiro aqui, depois do marcador. Entro com a agulha de trás para frente, pego a laçada, levo lá para trás e vou iniciar a próxima carreira. Essa carreira eu vou iniciar agora com o ponto alongado, porque anterior eu iniciei com ponto baixo. Então vai ser sempre assim, tá, pessoal? A trama vai ser essa, o fechamento vai ser sempre dessa mesma forma. É só cuidar como fazer o fechamento da carreira, aonde iniciar com ponto, que daí vai fazer de forma que fique imperceptível esse fechamento de carreira, que não fique cicatrizes e que o trabalho fique bem limpo, bem bonito. A nossa bolsa está começando a tomar forma. Essa trama é muito bonita. É uma bolsa com um tamanho muito bom. Uma bolsa casual para o dia a dia. Ó, podemos perceber aqui que não há emenda, não existe cicatrizes, o fechamento é invisível. Vamos contar quantas carreiras já foram feitas. Vou contar só o ponto alongado. São 5. Vou adiantar aqui o trabalho, fazer mais algumas carreiras e já volto com vocês para dizer quantas eu fiz. Fiz um total de 13 carreiras, contando os pontos alongados. Faço o fechamento dessa carreira da mesma forma que a gente vem fazendo. A carreira anterior eu iniciei com um ponto baixo, então essa eu vou iniciar com ponto alongado. A partir de agora, a gente vai fazer a nossa alça. Então, iniciei a carreira com ponto alongado. Faço o ponto e marco esse ponto. Vou colocar os marcadores agora para definir aonde começa a nossa alça. Eu pego a bolsa, aperto ela bem para dividir bem ela ao meio, para achar o ponto da quina que faz a curva. E a partir desse ponto da quina, eu conto 7 pontos e coloco meu marcador. A mesma coisa do outro lado. A partir do ponto da quina, 7 pontos e coloco meu marcador. Vou fazer isso agora do outro lado da bolsa. Achei o ponto da quina, que faz a curva, que tá aqui. A partir dele eu conto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marco. No meio, entre esses dois marcadores, vão sobrar 9 pontos, tá? Que é onde que vai ser a parte livre ali. Coloco aqui agora de novo o marcador desse lado. Achei o pontinho da quina. A partir dele, 7. Então, vai ser 7 pontos de cada lado, que eu coloco o marcador, e no meio, a parte livre entre esses marcadores, sobram 9 pontos. Então, eu acho o ponto que faz a curva, a quininha, e a partir dele é que eu marco 7 pontos.
Conferir se tá tudo certo, os marcadores no local. Tá, tudo certo, os marcadores estão certos no local. Conferir, tá tudo certinho. Agora vamos fazer esse ponto, a trama. Continuo na sequência, fiz um ponto alongado. Agora o próximo é um ponto baixo, usando a alcinha de trás. Ponto alongado. Ponto baixo, usando a alcinha de trás. O ponto que está com o marcador, eu vou fazer ele também. Então, aqui está o meu marcador. Faço esse ponto. É um alongado. Na sequência. Agora eu vou fazer 14 correntinhas. A partir desse ponto aqui, onde está o marcador, eu faço 14 correntinhas e depois fixo elas naquele próximo marcador. Fiz as 14 correntinhas. Agora eu vou fixar no ponto que está o marcador. E eu tenho que observar qual é o ponto que seria agora ali, na sequência. Então, isso você tem que observar bem. Seria um ponto agora aqui, para dar continuidade, um ponto baixo, usando a alcinha de trás. Então, eu vou entrar nesse ponto, fazendo o ponto que seria o da sequência. Fiz o ponto baixo, agora vai para o ponto alongado e continuo fazendo essa mesma trama até chegar no outro marcador, para fazer a outra alça. Quando você volta para a bolsa, para fixar aquela alcinha, tem que observar qual seria o ponto da sequência, para continuar fazendo a trama corretamente. Isso é um detalhe só que tem que ser observado. Vou continuar fazendo essa trama aqui até esse marcador. Chegando aqui no marcador, eu faço o ponto que está com o marcador. Então, na sequência, seria o ponto baixo, usando a alcinha de trás. E vou subir 14 correntinhas. Da mesma forma que a gente fez na outra alça. Fiz as 14 correntinhas e vou fixar agora na bolsa. Observar para ficar retinha essas correntinhas, não ficar torcida. Tenho que ver qual era o ponto que seria da sequência aqui. Então, olha aqui no meu ponto, que está com o marcador, e a sequência seria um ponto alongado. Então, eu entro agora e faço o ponto alongado, para a trama continuar na sequência certa.
Continuo fazendo, alternando ponto baixo e alongado. Tô chegando aqui no meu marcador de fechamento de carreira. Então, faço o fechamento de carreira como a gente vem fazendo. Iniciei essa carreira com ponto alongado. Vou pegar o ponto que está com o marcador. Esse pontinho que está com o marcador é nele que eu vou introduzir de trás para frente, pegando a alça e levando lá para trás. Lembrando que no fechamento, quando eu inicio a carreira com o ponto alongado, quando eu for fechar, eu pego exatamente o ponto que está com o marcador. E quando eu inicio a carreira com o ponto baixo, quando eu for fechar a carreira depois, eu pego o primeiro ponto depois do marcador para fazer o fechamento de carreira, como eu já havia mostrado antes. Faço o fechamento, agora eu vou iniciar com o ponto baixo, porque a carreira anterior eu iniciei com alongado. Faço o ponto, coloco o marcador no ponto e vou fazendo assim, ponto baixo e alongado, até chegar na alcinha ali. Cheguei aqui no último ponto, faço esse ponto antes das correntinhas, né? O último ponto antes das correntinhas. E agora eu vou fazer uma sequência de 18 pontos baixos dentro da correntinha, pegando toda a correntinha. Vou ajeitando, faço um ponto, dou uma puxadinha para a lateral, faço outro ponto. Vão ser um total de 18 pontos baixos. Sempre ajeitando os pontos. Terminei os 18 pontos, agora eu volto para a bolsa, fazendo a trama que a gente vem fazendo. O ponto, na carreira anterior era um ponto baixo ali, agora eu entro fazendo um ponto alongado. E continuo fazendo a trama. Fiz um ponto alongado, agora um ponto baixo, um ponto alongado. E vou fazendo essa sequência até chegar na outra alcinha. Cheguei na outra alcinha, fiz o último ponto da trama e agora eu faço 18 pontos baixos, pegando toda a correntinha, sempre ajeitando os pontos. Finalizei os 18 pontos baixos, volto para a bolsa. Tenho que observar, na carreira anterior, era um ponto alongado aqui, ó. Então, agora eu entro fazendo o ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Para a trama continuar na sequência certa. Fiz o ponto baixo, faço o alongado. E continua a sequência. Ponto baixo, usando a alcinha de trás, ponto alongado.
Sigo essa sequência até chegar no meu marcador para fazer o fechamento de carreira. Chegando aqui no marcador, termino com ponto alongado, porque eu iniciei com ponto baixo. Lembrando, quando eu inicio a carreira com ponto baixo, quando eu faço o fechamento da carreira, eu vou pegar o ponto seguinte ao marcador. Então, eu vou pegar esse ponto, o primeiro ponto seguinte aqui ao marcador. Entro com a agulha de trás para frente, pego a alcinha, levo lá para trás. Só que agora, ao invés de pegar só a alcinha de trás, a gente pega as duas alcinhas. Então, eu entro com a agulha aqui, pegando as duas alcinhas que foram levadas lá para trás, a laçadinha, trago o fio que vem do novelo, pego o fio que vem do novelo, trago lá para frente. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Introduzo a agulha no ponto seguinte, pegando as duas alcinhas, trago o fio que vem do novelo e passo dentro desse ponto que está na minha agulha. Vou marcar esse ponto. Vou fazer pontos baixíssimos por toda essa volta. Introduzo a agulha no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, trago o fio que vem do novelo e passo dentro do ponto que está na minha agulha. Introduzo, trago o fio, passo no meio do ponto que está na agulha. Entro no próximo ponto, sempre pegando as duas alcinhas, por baixo das duas, trago o fio que vem do novelo e passo por dentro do ponto que está na agulha, formando assim essa trancinha de acabamento. Vou fazer por toda a extensão, inclusive nas alças. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Chegando no final da carreira, faço o último ponto, corto o fio que vem do novelo, puxo ele e agora, com a ajuda de uma agulha de crochê ou de uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer o acabamento. Não nesse ponto que está com o marcador, e sim no próximo. Eu vou entrar com a agulha de tapeceiro, ó, não nesse ponto primeiro aqui, no outro, eu entro simulando o ponto. Eu vou simular esse ponto baixíssimo. Entro por debaixo dessas duas alcinhas e volto no meio da onde estaria saindo o ponto e levo lá para trás, simulando assim um ponto baixíssimo. Eu ajeito esse ponto de maneira que o tamanho fique parecido com os outros. Então, vou puxando ele, ajeitando para ele ficar bem parecido com os outros pontos. Agora é só arrematar esse fio, escondendo ele dentro da bolsa. Com a ajuda de uma agulha de tapeceiro ou de uma agulha de crochê, você vai escondendo esse fio debaixo dos pontos. Eu gosto de andar um pouco para um lado, um pouco para o outro, para dificultar que esse fio saia com facilidade.
ando um pedaço e agora é só cortar o fio e esconder essa pontinha. A colocação dos botões imantados vai depender de qual tipo que você escolheu. Esses meus são de costurar, então com a ajuda de uma agulha, uma linha, eu vou usar transparente, mas pode ser outra, pode ser fio de nylon ou linha normal. Você vai definir o local que vai ser colocado. Escolhe o local, vai colocar primeiro um lado e depois coloca o outro de maneira que o encaixe dos dois dê certo. Eu vou colocar 2 botões imantados, um em cada ponta da alça. Então aqui é só costurar, tá, pessoal? Vamos conferir agora quantas carreiras a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até chegar na alça e mais 2 depois da alça. Está quase pronta a nossa bolsa. Ficou bonita com essa trama, né? Eu gosto muito. O que eu havia falado para vocês, não dá para ver aonde foi feita a emenda de carreira, o fechamento da carreira. Esse acabamento ficou invisível. Agora vamos fazer o acabamento nessa parte aqui da bolsa. Pego o fio agora, deixo um pedaço para dentro da bolsa, dobro, criando assim uma alcinha. Vou fixar ela debaixo de uns pontos aqui, na parte interna da bolsa, atrás da alça, só para deixar um pouco mais firme. Essa ponta depois é só fazer o arremate na parte interna da bolsa. Vou trazer essa laçada para frente. Então eu introduzo a agulha no ponto antes de iniciar os pontos baixos da nossa alça. Então vou introduzir aqui. Trago a laçada para frente. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos. Introduzo a agulha no próximo ponto, pegando essas 2 alcinhas, trago o fio que vem do novelo e passo dentro do ponto que está na minha agulha, fazendo assim o ponto baixíssimo. Dou uma apertadinha aqui nesse fio. Introduzo a agulha no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas também, trago o fio e passo dentro do ponto que está na agulha. E vou fazendo isso até chegar na outra pontinha. Apertei um pouquinho demais esse primeiro ponto, vou dar uma soltada. Introduzo a agulha debaixo das 2 alcinhas, trago o fio e passo dentro do ponto que está na agulha. E vou fazendo isso, formando assim essa trancinha de acabamento. Tô chegando na outra ponta, vou fazer a mesma coisa da ponta anterior. Então, eu faço o último ponto aqui antes de iniciar a alça, e vou com a agulha e introduzo lá em cima da alça, aqui ó, antes de iniciar os pontos baixos que foram feitos dentro da alça. Então eu introduzo a agulha ali e trago e faço a última trancinha.
o último ponto baixíssimo. Corto o fio, puxo ele da agulha. Com a ajuda de uma agulha de tapeceiro ou da agulha de crochê, eu vou dar acabamento agora nesses fios. Essa pontinha aqui, eu vou levar para dentro do trabalho. Vou levar no mesmo espaço ali, no mesmo buraquinho que eu peguei para fazer o ponto. Leva ali para dentro. E agora é só fazer o arremate desses dois fios, caminhando por dentro e cortando, escondendo o fio dos dois lados. E vou fazer esse mesmo trabalho, esse mesmo acabamento do outro lado, na outra alça. Está pronta a nossa bolsa. O passo a passo desse tassel eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Estão aqui os nossos botões imantados, costurados, coloquei um de cada lado. O espaço interno dessa bolsa é muito bom, é um tamanho muito bom para o dia a dia, uma bolsa casual. A colocação de forro é opcional. Vou fazer um próximo vídeo mostrando a como colocar o forro, para esse vídeo não ficar tão extenso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva. Deixe comentários, encaminhe para os amigos. Façam críticas, as críticas sempre serão muito bem-vindas. E até a próxima. Conto com vocês sempre. Muito obrigada.